Estamos de volta aqui com o Ponto com o News e nesta manhã a gente recebe o deputado federal Edmar Arruda, ele é nosso convidado especial para a nossa conversa, né, que a gente tem todos os dias aqui no nosso jornal. Deputado, seja bem-vindo, bom dia. Prazer enorme estar aqui, um bom dia a você, bom dia a todos. E que alegria poder estar aqui no seu programa, tenho observado aí a evolução e parabéns, viu, Ronaldo? Muito obrigado. Deputado, eu acho que não dá para a gente começar a conversa de hoje sem falar um pouquinho sobre o cenário político nacional e a gente pode começar, inclusive, falando sobre a Comissão de Ética que ontem votou parecer favorável, né, da cassação do deputado. Acredita-se que em pelo menos 3 semanas, 4 semanas, isso deva chegar ao plenário. Esse foi talvez o processo mais demorado na Comissão de Ética para discutir a cassação de um deputado. Exatamente, foi demorado, mas ao mesmo tempo foi didático, né, foi importante porque a população, pela primeira vez, acompanhou todo o processo do Conselho de Ética. Essa demora, ela foi provocada porque existe um regimento, você tem que obedecer esse regimento e com isso se prolongou. É claro que o Eduardo Cunha utilizou de todas as prerrogativas que poderia utilizar para adiar. No entanto, foi didático porque nós podemos ver que na casa temos um órgão independente e que faz o seu papel. E eu fiquei muito feliz por ter aprovado este relatório e com certeza agora no plenário nós vamos cassar o mandato que vai simplesmente referendar este parecer do Conselho de Ética. O que é importante a gente dizer? Caso o Conselho de Ética não tivesse aprovado o relatório, ainda caberia a nós reverter a decisão, né, e assim aprovar o relatório dentro do plenário. Então a palavra final sempre é do plenário, a votação é aberta e eu não acredito que o Eduardo Cunha tenha alguma chance de não ser cassado dentro do plenário. Bom, ele já estuda algumas medidas aí para tentar mudar a decisão, inclusive, dessa comissão de ética. Isso é possível, deputado? Ele pode recorrer, num primeiro momento, à Comissão de Constituição e Justiça. Mas também não vejo como prosperar uma mudança da decisão do Conselho de Ética dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Aí que essa questão da demora tem que ser enfatizada. Se nós tivéssemos atropelado o processo no Conselho de Ética, poderia ser anulado na Comissão de Constituição e Justiça. Como isso não aconteceu, acredito que a Comissão de Constituição e Justiça vai também homologar o resultado que nós tivemos no Conselho de Ética. Esse ano 2016 começou bastante agitado. Na verdade, esse mandato do senhor, essa legislatura, sim, ela está bastante tensa, porque tem tido discussões a respeito do impeachment da presidente Dilma, teve todo o debate durante o ano de 2015, que culminou esse ano com a votação pela abertura, né, do processo de impeachment no Senado, ali na Câmara Federal. Como que está esse clima dentro da Câmara, deputado? Bem, nós agora nos cabe a torcer para que o Senado referende a decisão que foi tomada na Câmara. Você sabe que a palavra final com relação ao impeachment é do Senado, mas nós estamos muito confiantes que o Senado vai aprovar o impeachment, vai referendar a decisão que a Câmara tomou, até porque as irregularidades estão muito claras, né? Elas estão claras com relação a que a presidente cometeu o ato de improbidade administrativa. E também não existe hoje um ambiente para que se retorne, ou seja, vai ser muito prejudicial para o Brasil, prejudicial para as pessoas, para a população como um todo e principalmente para a retomada do crescimento. Então nós entendemos que hoje é importante que se consolide esse afastamento e o mais rápido possível, obedecendo, dando direito de resposta, tudo aquilo que a gente já sabe, mas é importante que a gente possa terminar esse processo para que o presidente interino passe a ser definitivo e daí sim consiga tomar as decisões que precisam ser tomadas para a gente voltar a crescer, gerar empregos, renda e melhorar principalmente o ambiente aqui do Brasil para que venham os investimentos externos. Bom, esse clima de instabilidade causado justamente pelo cenário político tem afetado diretamente a economia, como o senhor mesmo disse. Mas dentro dessas mudanças que precisam ser feitas, o governo Michel Temer, o governo interino Michel Temer, ao assumir já apontou a necessidade de uma reforma da Previdência, de fazer ajustes. Esse é um tema que o senhor tem discutido já há algum tempo, desde que assumiu inclusive sua cadeira na Câmara Federal. Por que é tão importante mexer na Previdência, deputado?
Ronaldo, é o seguinte, eu trabalhei durante já 3 anos na Comissão Mista de Orçamento e participei de um grupo que estudou esse tema com profundidade. Este ano, o déficit da Previdência vai chegar próximo de 145 bilhões de reais, um aumento em um ano de 46%. Então eu quero dizer o seguinte, quando nós falamos em reforma da Previdência, nós estamos falando em preservar o direito daqueles que já foram aposentados. Porque nós estamos numa escala de 2000, nós tínhamos 12 milhões de aposentados, vamos chegar em 2050 com 64 milhões de aposentados e saímos de 7,8 trabalhadores na ativa contribuindo para o sistema e vamos chegar a 1,82 lá em 2050. Ou seja, é uma conta simples. Se não houver uma reforma da Previdência, aqueles que hoje têm o benefício terão dificuldade de recebê-la na frente, como acontece hoje com os aposentados do Rio de Janeiro. Então nós estamos fazendo o quê? Precisa preservar o direito daqueles que já têm aposentadoria e criar uma regra clara para aqueles que vão entrar no sistema. E não tem jeito, o Brasil passa por esta reforma, senão nós não temos como consertar as contas do Brasil. O Brasil hoje, o governo gasta mais do que arrecada e não vai ter dinheiro para pagar a aposentadoria dos nossos aposentados. Bom, falando um pouquinho sobre o nosso cenário regional, um dos trabalhos fundamentais do parlamentar é, sem dúvida, a captação de recursos hoje por meio de emendas para poder beneficiar os municípios. O senhor tem se destacado, inclusive, como parlamentar, nesse sentido, beneficiado alguns municípios da região com emendas parlamentares. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre como tem sido esse trabalho hoje. Olha, eu sou muito grato porque tivemos aí a oportunidade de, nesses últimos anos, nós trouxemos mais de 200 milhões de reais para a nossa região. É importante dizer que as emendas pessoais são importantes, mas também você capacitar os municípios para que eles tenham acesso a recursos de programas. Por exemplo, agora está sendo licitado aqui em Sarandi um recurso que eu consegui a fundo perdido, mais de 20 milhões de reais, para fazer tratamento de esgoto. Hoje Sarandi tem em torno de 7% dos domicílios com tratamento de esgoto. Nós vamos passar para 75% dos domicílios. Veja a importância disso para um município como o caso de Sarandi. Esta semana nós vamos estar assinando aqui em Paysandu 4 milhões para recapeamento asfáltico. Nós temos um bairro ali que faz 30 anos que não tem asfalto. Quando chove é uma loucura, quando está seco é uma loucura. Então são recursos que são importantes para melhorar a qualidade de vida da nossa população. Nós não podemos ficar em Maringá numa ilha, né, uma ilha aqui está tudo certo, mas nós temos 2 vizinhos, que é Paysandu e Sarandi, e desde o dia que eu me elegi deputado, eu procurei priorizar esses 2 municípios, porque eles estão na região metropolitana. Se nós queremos manter Maringá bem, nós precisamos que Paysandu esteja bem, precisamos que Sarandi esteja bem. Então esses recursos que nós conseguimos ajudam a fazer, estruturar e dar qualidade de vida a toda a população da região. Deputado, mais uma vez foi um prazer recebê-lo, seja sempre bem-vindo por aqui. Eu é que agradeço, um bom dia a todos e que Deus abençoe. Conversamos com o deputado Edmar Arruda, aqui dentro do Ponto com o News, vamos ao intervalo, daqui a pouco tem as informações do mercado financeiro.